Prezado amigo empreendedor, aqui é o professor Edson Dias e eu estou muito feliz de estar elaborando, produzindo o 5º vídeo sobre gestão de empresas, como melhorar a gestão da sua organização. Eu leciono há mais de 13 anos na cidade de São Paulo, nas disciplinas voltadas para a gestão de consultoria. Sou consultor, teólogo, e hoje eu quero tratar com você, prezado empreendedor, uma disciplina, uma teoria que foi elaborada mais de 100 anos atrás, que serviu e ainda serve para melhorar as coisas dentro da organização, ou seja, melhorar a maneira, a forma de elaborar e executar uma tarefa. Qual é, professor Edson? A teoria da administração científica, tá bom? Qual foi o principal foco dela? O principal foco era nas tarefas, as atividades, o trabalho do dia a dia, e o engenheiro Frederick W. Taylor, ele teve por objetivo arrumar, organizar, colocar ordem, colocar eficiência para que a empresa tivesse eficácia, tá bom? Então a preocupação básica do Frederick Taylor era aumentar a produtividade, tá? Ô professor Edson, o que acontecia? Prezado amigo, na época de Taylor, olha só, na época de Taylor não havia especialização. Cada funcionário fazia várias tarefas. Não havia uma unidade de comando, havia um desperdício, não havia treinamento, os funcionários eles eram ociosos e havia muito retrabalho, muito retrabalho. Será que o problema de retrabalho continua hoje na sua organização? Sabe por quê, o prezado empreendedor? Na época, os sistemas administrativos, eles eram defeituosos e forçavam o trabalho lento. Quem sabe hoje também a forma de organizar o trabalho dentro da sua empresa está muito lento, porque o sistema administrativo ele é lento. Outra coisa também, o método de trabalho era empírico. E isso era de geração em geração, ou seja, não havia teste, não havia ciência, não havia uma análise do trabalho, tá bom? E qual era o resultado? Prejuízos, sucessivos prejuízos para os administradores e para os executivos e proprietários, principalmente para os sócios. E qual foi o objetivo de Frederick W. Taylor? Era eliminar o desperdício, aumentar a produção e os lucros, né? Olha, na sua empresa, você já verificou a quantidade de desperdício que há na sua empresa? A quantidade de matéria-prima, de refúgio, né? Olha, é incalculável. Isso tem levado organizações. Você sabe por quê, prezado empreendedor? Às vezes, para você fazer um produto similar a esse, tem empresa que gasta, só um exemplo, 1 tonelada de matéria-prima para fazer, exemplo, 1.000. Mas tem outra organização que gasta 3 toneladas para fazer a mesma quantidade. Tem outra que gasta 10. Tem empresa que gasta, só exemplificando, R$1.000 para fazer 1.000. Tem empresa que gasta 10.000 para fazer 1.000. Já tem empresa que gasta 100.000 para fazer 1.000. Peraí, nós temos 3 parâmetros, 3 tipos de empresa, porque essa distorção, né, esse desperdício e essa falta de produtividade e o lucro do empresário. O lucro, infelizmente, ele não ficava com o lucro, tá? E o Frederick Taylor, um norte-americano, na realidade a família dele não era norte-americana, eles eram irlandeses, viajaram para os Estados Unidos. Pai de Taylor era um advogado, jurista, inclusive o pai do Frederick Taylor,
quis que ele estudasse direito, ele começou, não deu certo, e aí pediu para entrar no curso de engenharia, e o pai auxiliou. Depois ele entra numa empresa, percebeu a bagunça, desordem, e ele começou desde lá do chão da fábrica, né? Então o Taylor, ele vivenciou na prática a desordem, a desorganização, a falta de comando, a falta de objetivo, o retrabalho. E aí o Taylor, ele, após, né, se formar em engenheiro mecânico, ele criou vários métodos, criou várias ferramentas, padronizou, escreveu livros, foi um dos maiores consultores que os Estados Unidos da América do Norte já teve. Foi um homem que resolveu o problema de muitas empresas, principalmente de desperdício. Para vocês terem uma ideia, o Taylor, ele chegava numa empresa, aquela má gerência, má gestão na hora de analisar como o trabalho deveria ser feito. Exemplo, uma empresa tinha 1000 funcionários. Após reorganizar as máquinas, o layout, tempos e movimentos, especialização, análise do trabalho, de 1000 funcionários ele reduzia para 300 funcionários. Era algo fenomenal. E eliminava o desperdício, aumentava a produtividade e a lucratividade, nem pensar. Mas o que o Taylor fez, o professor Edson? Vamos lá. Primeiramente, análise do trabalho. Sim, né? Mas o que é isso, professor Edson? Fazer a distribuição uniforme do trabalho para que não haja período de falta ou de excesso. Saber distribuir o trabalho, né? Não sobrecarregar fazer uma distribuição correta, né? Definir método. Qual método? Não dá para todo dia fazer um trabalho de um jeito, tem que ter um padrão, tem que ter um método para que não haja retrabalho. A máquina deve ser utilizada de uma única forma, né? Então deve haver normas para que o trabalho seja executado. Isso em todas, principalmente, eu sou auditor, principalmente na área de auditoria. E outra coisa, ênfase na eficiência. Primeiramente, o Taylor, era um termo chamado em inglês The Best Way, ou seja, existe uma maneira correta de fazer o trabalho. Interrogação, qual? Vamos procurar. Achou a maneira correta? Não fica mais mudando, pronto. Outro ponto que o Taylor também ele trabalhou foi o estudo de tempos e movimentos, tá bom? Mas pera um pouquinho, o que tem esse negócio de estudo de tempo e movimento? Prezado, a empresa ela pode fazer em 10 segundos uma caneca dessa, em 30 minutos. Vamos achar o tempo correto para produzir esse produto. E quais os movimentos necessários dos operários, dos operadores, dos especialistas, diante da máquina, diante do problema? Qual é o objetivo, o professor Edson? Né? Eliminação de desperdício e de esforço humano e de movimentos inúteis. Tá? E outra coisa, não é a tarefa que tem que se adaptar ao operário, é o operário que tem que se adaptar à maneira como o trabalho ele é feito, tá bom? Outro ponto que eu quero trabalhar com você, para você entender, para melhorar a gestão da sua empresa, é a divisão do trabalho. Né? Antigamente, o artesão, ele participava de todo o processo produtivo. Agora não, agora divide-se. Né? Um faz uma parte, um faz a cobrança, um faz o contas a pagar, outro faz o contas a receber, outro faz a gestão da tesouraria, outro faz a gestão das aplicações financeiras. Não dá para uma pessoa fazer todas as coisas. Então foi importante a divisão do trabalho. Tá? E aí vem desenhar cargos e tarefas. Quais são os cargos, as funções inerentes para determinado serviço? Outro ponto que o Taylor ele trabalhou, porque os funcionários cada dia faziam uma coisa e cada dia faziam de uma maneira. Aí o Taylor falou, agora é especialização do trabalho. Funcionário especialista, funcionário treinado, capacitado. Para quê? A especialização ela tem um ponto positivo e tem um ponto negativo.
Né? O ponto positivo é que o funcionário ele já entra sabendo o que fazer, como fazer, de acordo. Agora, o ponto negativo é que ele só fica fazendo aquilo a vida toda. Né? É por isso que o século XX, século XXI, estamos no século XXI, agosto 2000, setembro de 2019, um termo que é muito importante dentro da organização é chamado de o polivalente. Ô professor Edson, o que é o polivalente? O funcionário é como se fosse o trainee. Ele é treinado em várias áreas. Isso é importante para quê? Para evitar monotonia. Tem um filme chamado Tempos Modernos, Charles Darwin. Ele mostra lá o funcionário especialista. Isso é uma coisa terrível. Agora, era importante essa especialização porque a empresa ela tinha a possibilidade de fazer a admissão de empregados com qualificações mínimas e também pagar um salário bem mínimo, né? E aí, com um funcionário especialista, você ia gastar com pouco treinamento. Outro ponto que eu quero tratar com você é incentivos salariais e prêmios de produção. Não dá para o funcionário ficar ganhando aquele mesmo salário, tem que ter incentivo. Aí nós falamos de motivações. A empresa ela tem que ter motivações financeiras e motivações não financeiras. Tá? O objetivo na época, Taylor, ele falou, olha, o objetivo da administração é pagar salários melhores e reduzir custos. É a ideia do Homo econômicos. Outro ponto, os funcionários, olha, na época de Taylor, isso há mais de 100 anos atrás, funcionários devem ser cientificamente selecionados, ou seja, hoje o Departamento de Recursos Humanos tem toda uma programação, todo um conjunto de métodos, de sistemática para recrutar, para treinar, para selecionar, integrar, né? Até mesmo para evitar o gasto excessivo, né? Porque não adianta, você contrata, demite no dia seguinte o gasto que você teve. Outro ponto importante é os funcionários, na época de Taylor, eles deveriam ser colocados em seus cargos com condições de trabalhos adequadas. Sabe por quê? Na época de Taylor, a questão de acidente de trabalho, olha, era uma coisa de louco. Mas hoje, no século XXI, ainda tem lugar que é totalmente insalubre, totalmente inadequado, impróprio. Tem cozinha, né? Restaurante na cidade, no Brasil todo, que o local onde os cozinheiros ficam é um risco terrível, é uma falta de planejamento, de organização, né? Então, era e é importante, né? Como o departamento onde o funcionário vai trabalhar tem que ser um lugar adequado, um lugar bem iluminado, um lugar bem ventilado, a disposição do maquinário, layout, né, a logística entre um departamento e outro departamento, a integração. Outro ponto também que o Taylor já trabalhava essa questão, isso tudo é para melhorar a eficiência da sua empresa hoje, no século XXI. Professor Edson, que os empregados deveriam ser cientificamente treinados para aperfeiçoar as suas aptidões e executar uma tarefa para que a produção normal fosse cumprida. Treinamento. Tem empresa que não dá um treinamento, não capacita, né? O treinamento ele é importante. Não importa se são habilidades operacionais, habilidades técnicas ou habilidades conceituais. Todos dentro da organização devem ser treinados. Mudou alguma coisa, tem que treinar, passar por um treinamento intensivo. Ah, mas o funcionário ele já é bom, sim, todos. É necessário você contratar uma empresa de consultoria, contratar gestores, né, para atualização, modernização, em todos os níveis, em todas as áreas. Outro ponto para nós já encerrarmos é a padronização de métodos, de máquinas e ferramentas. Padronizar tudo, não adianta. Tem que padronizar procedimentos. Não, mas hoje faz de um jeito, hoje o relatório é de um jeito, mas não, padroniza método, padroniza ferramenta, padroniza sistema. Não, o departamento A usa o sistema 1, o sistema não, coloca um único sistema dentro da organização, um único software, né? Outra coisa é também controle da produção. Antes de Taylor não havia controle.
O sistema de controle, a controladoria é imprescindível. Sistema de controle, né, para que tudo possa ser controlado, possa ser medido, possa ser mensurado. Aquilo que não é controlado não pode ser gerenciado, né? E outra coisa importante que Taylor ele visava, a administração científica, para as considerações finais, era a implantação de um departamento de planejamento. Sem planejamento, você não vai a lugar nenhum. Nós temos que planejar mês a mês, e a empresa tem que fazer um planejamento já, né? Não apenas um planejamento, e o planejamento ele pode ser de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Né? E aí entra o orçamento, para quem a empresa quer vender, onde quer vender, que mercado ela atua, onde ela quer atuar, quer expandir, quer importar, quer exportar. Tá? Outro ponto também, para a gente ir para as considerações finais, uma coisa que havia na época de Taylor, que não era bom, era a supervisão funcional. Ou seja, um gerente, haviam vários gerentes que tomavam conta de vários funcionários. Em vários momentos, haviam funcionários que tinham que se reportar para 2, 3, 4, 5 supervisores. E hoje em dia ainda existe isso. Hoje em dia ainda existe essa ideia de que um funcionário tem que se reportar, não sabe, falta unidade de comando, unidade de direção. Prezado amigo, anota o meu telefone, professor, consultor Edson Dias, tá bom? 011 São Paulo, tá? É 11 984 55 1383. E da nossa empresa, o fixo é 11 22 62 4834, professor consultor Edson Dias. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado pelo seu